Bom dia, Franklin, bom dia, Borgato. Hoje eu trouxe um tema que é o que fazer quando você está fazendo uma apresentação e alguém te faz uma pergunta que você não sabe responder. Rapaz, isso aí pega muito de calça curta, né, mano? O Borgato costuma acompanhar as apresentações de TCC do pessoal de jornalismo. Ele estava me contando. E eu acho que ele já viu muita situação assim, viu? O que você faz nessa situação, Franklin? Rapaz, eu dou a famosa embromada, né? eu puxo o assunto meio lá de trás, explico mais ou menos, depois vou pensando e tal, mas nunca achei uma solução exata para esse tipo de coisa, não. O ideal é não inventar respostas. Tem gente que é carudo, né? Opa. O cara fala, rapaz, tem um cara lá, fala o nome, fala os dados, fala os números e vai ver, é tudo mentira. Mas como ninguém sabe, o cara passa reto. Mas você pode sim falar que, olha, desculpa, essa resposta eu não sei. Mas isso é legal para quem já tem muita autoridade naquele tema, para quem tem muita autoridade naquela área, naquela atuação ali. Porque se é um cara mais novo que está se apresentando, não fica tão legal para a imagem dele. Então, antes de você chegar nesse estágio de falar que você não sabe o que é, você tem algumas artimanhas. E para você usá-las, você primeiro precisa identificar qual é o tipo de pessoa que está te perguntando. Na verdade, qual é o tipo de pergunta que está vindo para você. Tem pergunta de quem está com dúvida, que é o cara que ele não conseguiu assimilar as suas informações, ele ficou com dúvida e ele está te perguntando isso. Tem um cara que ele quer aprender mais, que ele assimilou o que você falou, só que ele quer aprender mais, então ele te pergunta para ele poder ganhar mais informações. Tem o outro tipo, que é o cara que ele quer se exibir para a turma. Então ele faz uma pergunta, isso quem já estudou sabe, né? Em toda sala, não importa em qual nível, você sempre tem alguém que faz, tem esse tipo de comportamento. Existe também, Frank, o cara que ele quer te provocar. Eles têm um certo tipo de hostilidade a respeito do tema que está sendo apresentado ou a respeito do orador. Ele está ali, ele não está gostando, então ele quer te provocar. E também tem o cara que ele quer testar os seus conhecimentos. Isso aí também é muito comum, né? A pessoa te pergunta, ela não quer nem saber, mas ela quer testar se você sabe realmente ou não. Então, o que você pode fazer nessas situações? A partir do momento que você identifica qual é o tipo de pergunta, qual é o comportamento de quem está te perguntando, você vai dar a resposta certa. Se for no caso da pessoa que está te provocando, da pessoa que está tentando testar os seus conhecimentos, ou da pessoa que ela quer se exibir para a turma, você pode devolver a pergunta para ela. Você fala, puxa, que legal essa pergunta, o que você faria nesse caso? Tá? E aí ela vai se ver numa situação não muito confortável. Se ela tiver resposta, com certeza ela vai te dar ali, porque ela vai ficar um pouco confrontada. E se ela não tiver resposta, você faz o que você deveria fazer nos casos da pessoa estar com uma dúvida ou da pessoa querer aprender mais, que são um dos tipos. Você joga essa pergunta para o grupo. Pessoal, que legal, como que é seu nome mesmo? Fulano. Pessoal, fulano aqui tem uma pergunta muito legal. O que vocês fariam nessa situação? E ali, como você já é familiarizado com o tema que está sendo apresentado, dali você pode colher algumas respostas. Alguém da plateia pode te responder e você vai pegar a melhor sugestão ali. Se nada disso acontecer, se você jogar para o grupo essa pergunta e ninguém conseguir responder isso para você, você fala, pessoal, então ninguém sabe? Você divide a sua responsabilidade com o público também. Você mostra que, como eles também não sabem, você também não sabe, e aí você se compromete em trazer a resposta para eles, a solução para eles. Pessoal, então tá, ninguém sabe? Então eu vou me comprometer agora em trazer a solução para essa pergunta
Aí você escolhe, ó, vou mandar no e-mail de vocês, então, passa o e-mail aqui do coordenador, enfim, de onde você estiver, que até na segunda-feira agora eu vou enviar a resposta para vocês, tudo bem? E aí, dessa forma, você consegue sair de uma pergunta que você não sabe, você está em público e não precisa apavorar, não precisa nunca ser hostil com o público. Se você perceber esse tipo de comportamento da pessoa que ela está ali porque ela quer te derrubar, ela tá perguntando porque ela está te provocando, tentando testar os seus conhecimentos. Na oratória, nunca é indicado você ser, como eu posso dizer, desagradável, grosso, hostil com o público. A pancada por da pancada. Exatamente. Quem está no foco ali é você. Quem está em cima do palco, está todo mundo sentado assistindo, é você. Então nunca é legal. E quando você consegue sair de uma situação dessa, as pessoas percebem, Franklin. As pessoas percebem que alguém tentou ser grosso com você e você saiu de uma maneira muito chique, muito sutil. E aí você ganha muito mais aplausos, né? As pessoas te admiram muito mais nessa situação quando você não retribui a agressão que você sofreu. Legal, Franklin? Bacana. Muito bom. Fantástico. Eu sinceramente não tinha pensado nisso. É uma ótima alternativa para a noção de resposta. E você... Eu geralmente, como eu disse na abertura, geralmente eu busco, que poucas vezes, não lembro se já aconteceu, mas geralmente eu busco a resposta no que eu já falei, né? Volto a explicação, porque a maioria das pessoas elas perguntam o que você já falou, né? Então você acaba voltando no que eu já falei, né? Até procurando essa saída que você acabou de falar, né? Que é de mais pra frente traga essa resposta e tal, mas essa de devolver, porque nós temos muitas situações como essa, né? Por exemplo, o aluno que tirou 10 no trabalho, ele vai na sua banca, por exemplo, no TCC, só para ver se você vai tirar 10 também, né? E para não deixar que isso aconteça. Então nós temos muitas essa situação e acredito que todas as salas de aula, todos os cursos. E eu não tinha pensado nessa de devolver a pergunta para ele. Mas você também não tinha pensado no que você faz, o que você me acabou de contar, é uma das técnicas na hora que quando dá um branco. Exato. Quando dá um branco e alguém te pergunta, e lógico, você pode utilizar ela também quando alguém te faz uma pergunta. Mas eu sei dela pelo branco. Quando alguém te pergunta alguma coisa, você dá um branco, você não sabe muito o tema, você fala das coisas que você sabe, daquilo que você manja bastante, e depois você faz uma relação com o que foi perguntado. Você faz uma relação com o que foi perguntado, e aí parece ser que você sabia bem a resposta. Quem assistiu ali se sai muito bem. Então, Frank, você vê como que é importante a gente saber essas técnicas, porque isso acontece diariamente. Isso vai acontecer no seu trabalho, numa reunião de trabalho. Só vai te perguntar e você pode conseguir se sair bem. Vai acontecer isso na faculdade, vai acontecer isso no dia que você estiver fazendo um discurso, vai acontecer isso no dia que você estiver fazendo uma apresentação. Numa entrevista de emprego. Numa entrevista de emprego, claro, exatamente. E então essas técnicas são muito importantes e elas dão muita segurança na hora que você estiver ali na prova de fogo, né? Na hora do vamos ver. Às vezes as pessoas não entendem a importância da oratória, né? E é importante destacar, né, o quanto ela é importante também na hora de uma entrevista de emprego. Muitas pessoas acham que deixa o currículo numa empresa. Nós falamos de empresa grande, tá? Às vezes eles acham que deixa o currículo numa empresa, a pessoa vai ficar admirada com o currículo e vai chamar ele lá só para acertar salário, dia de trabalho e tal. Não é bem assim que funciona. Não em empresas grandes empresas nacionais ou multinacionais. Ele vai te chamar lá para testar se você é realmente tudo aquilo que você colocou no seu currículo. E se você ficar não rola a contratação. Apesar dele já ter visto seu currículo, ver como você é capacitado, mas se você não tem condição de se pronunciar, se explicar, falar tudo que você sabe, você pode perder uma grande vaga de emprego. E essa dica de retribuir a pergunta, ou, sei lá, usar outra técnica,
mostrando que você sabe, que você está apresentando o que você tem interesse em demonstrar o que você sabe, exatamente, pode sim ser eu chamar isso, né? Pode ser sim a sua porta de entrada para uma grande empresa. Exatamente. Eu bato muito nessa tecla, né? Eu sou muito do olho no olho. Esse caso que você disse agora sobre o currículo, sobre contratação, eu estou passando agora com a minha namorada. Ela é um pouco tímida também, né? E aí ela fez o currículo dela, ela se formou agora em Direito, está prestando a OAB, mas nesse meio tempo que ela está estudando, ela quer trabalhar também. Estágio, né? Só que nós somos um pouco diferentes. Eu já sou de chegar lá e falar quem que é o dono. Eu quero saber quem que é o dono antes, para depois ir lá conversar com o cara, olhar no olho, fazer com que ele me conheça, trocar uma ideia com ele. E lógico, se não puder hoje, ele está ocupado, então tá, amanhã eu volto. Se ele não puder amanhã, depois de amanhã eu volto. Eu tenho que falar com ele, eu quero que ele me conheça. O demonstrar o conhecimento, isso é a máxima, né? Conhecimento é poder. Se você domina, e não que eu fale que eu sei muito, que eu sei tudo, nada, mas quando você está muito seguro do que você quer, se você estudou bastante para aquilo, como ela estudou bastante para trabalhar lá onde ela gostaria de trabalhar, se ela conversasse com o cara, e ela já estudou, ela já fez diversos estágios, estágio com juiz de direito, estágio no Procon, estágio em outro lugar, ela tem muita segurança, ela tem muita competência para trabalhar no lugar que ela iria entregar o currículo agora. E ela chegou lá, o dono não estava, na verdade ele estava ocupado, e ela falou assim, não, vamos deixar o currículo aí, deixa, depois ele... Não, falei, filha, não é assim. Se ele não puder te atender agora, você volta amanhã. As pessoas não contratam currículos, as pessoas contratam pessoas, tá? E é isso. Se ela entregar um currículo, trabalha... O cara vê uma foto ali, cara, vê algumas coisas, muitas vezes você pode até mentir, falar que você fez um curso completo de inglês, curso completo de informática, é o que todo mundo coloca no currículo. E vai ver, você nem fala inglês, você nem precisa do inglês nesse serviço que você vai fazer. Então, as pessoas contratam pessoas. A segurança que você demonstra para quem vai te contratar, ela é fundamental. A maneira como você conversa, a maneira como você olha no olho, a maneira como você fala o nome das pessoas. Isso é um tema muito legal que a gente pode abordar um dia. Você falar o nome da pessoa, você saber o nome antes de entrar na entrevista. Olá, fulano de tal, e falar o nome, o sobrenome dele. É um grande prazer estar aqui. E você utiliza as técnicas também de oratório. É um grande prazer estar aqui. Na verdade, é um sonho para mim. Sempre sonhei em trabalhar aqui. Por causa disso, você conta uma história e tal. Ali você já ganha alguns pontos. E aí você vai demonstrando o que você já estudou, o que você já passou, quais são suas experiências. E no final, o cara gosta de você. E o cara te contrata... Na verdade, olha só, Frank. Nós temos mais 5 minutos? Temos. Esse final de semana, eu estava com meu tio de Belo Horizonte, e ele tem um cargo máximo no direito, e ele estava contando que, lá na entrevista, eu contei essa história da minha namorada, né? Ele falou, não, cara, você tem que falar para ela ir lá, para ele ir lá e conversar com o dono, porque a seleção de estagiários para trabalhar com a gente lá, quem faz sou eu, a entrevista. E teve a última vez agora, que... tiveram 3, 4, não lembro qual era o número de pessoas. Só que todos eles tinham o currículo lá que eles precisavam, o curso complementar que eles precisavam, e uma das meninas não tinha. E aí, só que meu tio gostou tanto dela, da maneira como ela se comportou na frente dele, da maneira como ela era objetiva, da maneira como ela conversou, da maneira como ela expôs as suas ideias, que aí, na hora do conselho, eles escolheram ela e não os outros que tinham o curso que era necessário para aquele cargo. Ou seja, a sua imagem, a sua fala, a sua conversa, o seu olho no olho, vale muito mais do que qualquer palavra escrita num papel. Okay? E isso a gente vê diversas vezes, em diversas situações, que o cara... E eu vejo muita biografia, né? Eu gosto muito. E a gente sabe de muitas histórias do cara que vai, ele passa a noite. Uma das que você talvez conheça é o do Marcos, do Revista de Sábado. Como que ele chama? Marcos Paiva. O Marcos Paiva, você sabe da história dele? Não. Ele queria trabalhar na Globo, queria. Até que ele foi um dia lá na frente da Globo e ficou... Eu não me lembro ao certo como que é, mas depois eu posso pesquisar e trazer. Ele ficou na frente da Globo, ele queria falar com o fulano, que era o fulano que contratava.
E até que ele conseguiu, de tanto ele encher o saco das pessoas ali, das secretárias e tal, até que elas deixaram ele entrar um dia, depois de muita insistência. Ele falou, olha, eu quero qualquer cargo, quero trabalhar aqui para vocês. Eu quero qualquer coisa que vocês me derem aqui. E eles deram um cargo para ele de auxiliar ou de técnico, de alguma coisa assim. E aí um dia um repórter faltou, o cara falou para ele, ó, você não pode cobrir ele, fazer uma reportagem de você? Ele falou, eu posso, eu quero fazer do meu jeito, você deixa? O cara falou, vai, faz, vamos ver. Aí ele foi, fez do jeito dele, um jeito totalmente extrovertido, que eu gosto muito daquele cara, muito simpático ele, e ele conseguiu ser o apresentador de algum programa. Então, tá vendo? Se ele tivesse deixado o currículo dele lá e virado as costas, jamais ele estaria na Globo, fazendo os programas que ele faz e tendo o reconhecimento que ele tem, né? Então isso é bem legal. Esse é um exemplo vivo. Se a gente for começar a contar, cara, tem muita coisa assim. Opa, tem muita coisa. O Marcos Paiva, todo mundo conhece a capacidade dele. É um menino que se formou aqui em Votuporanga. Ele é aqui de perto. E todo mundo sabe que para entrar na TV não é fácil. Muito feito por meio de apadrinhamento, né, tal. E ele não tinha essas costas quentes que a gente fala. Não tinha. Né? Então foi na raça, no peito, que você acabou de citar. Né? Então é um exemplo. Um exemplo do que as pessoas podem fazer se comunicar bem. Exatamente. Né? Exatamente. Tadeu, obrigado então, cara. Obrigado a vocês. Muito importante essas suas dicas, porque podem significar muito. Às vezes as pessoas podem falar assim, mas o que isso tem a ver? Por que estão falando sobre esse assunto? Mas significa muito na vida das pessoas, que tem muita gente que é tímida, que perde grandes oportunidades por conta da timidez. Verdade. E com essas técnicas podem mudar a sua vida. Exatamente. Obrigado, Tadeu. Obrigado, Franklin. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui, gosto muito. E obrigado a todos que ficaram ouvindo até agora. Um abraço, até a quarta-feira que vem. Até a quarta. Falou, Borgato? Até mais. Agora, 10h58, Borgato, intervalo comercial, já voltamos. Olá, aqui é o Tadeu Fernandes. Eu estou fazendo esse vídeo para passar 2 dicas simples sobre como que a gente consegue dar prosseguimento e continuidade aos nossos projetos